Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal CBJ. Hoje estou aqui com mais um vídeo para o quadro Conhecendo, Desvendando o Espiritismo. Nesse quadro, trazemos mensalmente questões que são fundamentais para a doutrina espírita, para que possa nos ajudar a conhecer melhor essa doutrina e a poder seguir este caminho, pensando sempre na nossa evolução. E hoje nós vamos trazer um tema que está presente, inclusive, no Livro dos Espíritos: justiça, amor e caridade. Vamos entender um pouquinho o que são esses três pilares para a doutrina espírita? Quando pensamos em justiça, logo imaginamos os tribunais aqui da Terra e as leis que sustentam esses tribunais. Então, o que seria justo? Existem leis que determinam a justiça, leis que regem estados, municípios, países. E essas leis, se nós pararmos para pensar, elas foram evoluindo com o passar do tempo. Hoje temos direitos inimagináveis lá na Idade Média, ou nos anos de 1800, por exemplo. E essas leis, elas vão sendo atualizadas na medida que o homem também vai evoluindo. Então, os tribunais da Terra, ele vai se adaptando, né, às características da evolução daqueles que aqui estão encarnados. Mas o que seria a justiça para Deus ou para o Espiritismo? Jesus nos deu uma base fundamental para entendermos o que seria o conceito de justiça. Não fazer ao outro aquilo que não gostaria que fizesse a si mesmo. A consciência pode ser o nosso verdadeiro sistema de justiça. Quando eu não souber como agir com alguém, eu penso: como eu gostaria que agissem comigo nesta situação? Então, Jesus nos deu a melhor forma de tentarmos exercer a justiça no nosso dia a dia. Nem sempre o que é justo numa situação é justo em outra situação, porque as pessoas envolvidas são diferentes. Temos verdades, temos momentos e às vezes alguém está tão mal, que é justo apenas a gente poder ouvir essa pessoa e tentar entender o que está passando no coração dela. Então Jesus nos deu, né, a melhor forma de entender o que é a justiça. Não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizesse a mim. E o amor? O amor, quando a gente fala de amor, muitas vezes se pensa logo naquele amor carnal, né? O amor que eu sinto por alguém, movido por um interesse de construir alguma coisa ao longo dessa pessoa. Mas para o Espiritismo, o amor é aquele amor definido por Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o próximo não é seletivo, né? O próximo é o pai, ou a mãe, ou o filho, ou aquele amigo que eu gosto. O próximo somos todos nós que estamos aqui na Terra. Então, o correto é que a gente pudesse amar a todos na mesma forma. Mas sabemos também que estamos num planeta de provas e expiações. E ainda não somos espíritos evoluídos para conseguir agir desta forma com todo mundo. Ainda temos muitos desafetos e pessoas que às vezes não conseguimos entender ou aceitar. E é difícil exercer o amor nesse momento. Mas entendamos que esse amor deve ser aquele azeite, né, que rega a justiça. Então, fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse a mim e entender que eu devo amar ao próximo como a mim mesmo, me dá uma base muito importante para guiar as minhas ações enquanto encarnada neste planeta em busca de uma evolução. Mas entender que às vezes eu também vou derrapar. Nem sempre eu vou conseguir praticar isso da forma correta. Mas cada passo que eu der é um passo que eu estou dando para a minha evolução e para o meu crescimento. E a caridade onde entra? A caridade moral ou muitas vezes material. Qual vivo praticar? A caridade
é, acima de tudo, aquilo que a gente pode doar de coração. Muitas vezes, a caridade material é extremamente necessária para amparar alguém que está num momento de necessidade extrema. Eu posso fazer uma doação material que ajuda aquela pessoa de uma forma muito grande, naquele momento. Mas a caridade moral, aquela que eu realmente posso me doar de coração, ouvir, né, ser benevolente para com o próximo, essa é aquela que eu devo buscar praticar todos os dias. E aí, juntando, né, a justiça, o amor e a caridade, vamos entender o propósito que nos deixou Jesus, como espelho que devemos seguir, sendo então as bases desta doutrina: a justiça, o amor e a caridade. Aqui no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, na pergunta 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Essa deve ser a nossa meta. Fácil? Não. Acredito que muito difícil ainda para todos nós que estamos aqui, nesse planeta, né? Um planeta onde a gente vê tantos desafios, onde a gente vê tanta injustiça sendo cometida diariamente, onde a gente vê e presencia tanta falta de amor. Eu nem digo para com os próximos, mas às vezes falta esse amor dentro do próprio lar, dentro da própria família. Mas é importante a gente entender que é essa a base que a gente deve ter e que é isso que a gente deve perseguir na nossa caminhada. Se hoje eu ainda não consigo fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse a mim, amar ao outro como eu me amo, ou que eu possa doar aquilo que realmente o outro esteja precisando, seja isso uma caridade material ou uma caridade moral, eu devo entender que é essa a minha meta a ser perseguida. E quanto eu posso fazer hoje para atingir essa meta? Não vou conseguir chegar no 100% com certeza, mas se eu puder caminhar 1% em cada ação que eu fizer, num dia eu vou chegar lá. Vou conseguir exercer e praticar a justiça, o amor e a caridade, que nos deixou de exemplo Jesus Cristo. Então, que essa possa ser a nossa meta, que essa possa ser a nossa direção enquanto encarnados aqui no planeta Terra. E que possamos entender também que vamos falhar muitas vezes ao longo deste caminho. Vamos ter dificuldades, vamos encontrar desafios que a gente, às vezes, na hora não consegue superar. Mas entendendo que estamos no caminho, reconhecendo às vezes que erramos, entender que às vezes é necessário praticar um pouco mais, já nos dá um norte para a gente seguir tentando e chegar um dia nesse objetivo. E você, tem praticado justiça, amor e caridade? Conte aqui para nós nos comentários, para que a gente possa também aprender, né, com as vivências do outro. Porque viver em sociedade é justamente isso, é termos a oportunidade de aprender todos os dias com as nossas ações e com as ações daqueles que também nos cercam. Se gostou do vídeo, compartilha, curte, faça a doutrina espírita chegar em mais corações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.